Shalom a todos, tudo bem com vocês? Seja bem-vindo à nossa live semanal. Essa é a segunda live que a gente faz mensal. Deixa eu só baixar aqui o volume de alguns aplicativos que estão abertos. Está funcionando. Esse aqui também já está desligado. Muito bem. Hoje a nossa live não é um estudo. A nossa live hoje praticamente vai ser um desabafo. Eu quero pedir a atenção de vocês. Talvez o que você vai ouvir nessa live desafie algumas crenças que você carrega há anos. E justamente por isso eu faço um pedido. Não aceite minhas palavras. Não aceite apenas o que eu estou dizendo. Abra a sua Bíblia, abra o Tanar, como você chama o seu livro de estudos sobre Deus, sobre Hashem. Acompanhe cada texto, examine tudo por si mesmo. Não acredite naquilo que eu estou falando. Acredite na Bíblia e acredite no Tanar, principalmente. Porque hoje eu não vim atacar nenhuma igreja, eu não vim atacar nenhuma denominação, ou até mesmo pessoas. Também não vim dizer que tenho todas as respostas. Eu vim compartilhar com vocês uma jornada de estudos que transformou profundamente a minha maneira de enxergar Deus e as Escrituras. Eu, durante muitos anos, logo depois da minha conversão, lá para os anos de 2005, 2006, por aí, eu não lembro bem como foi, não gravei muito isso. Eu vivi uma fé marcada por 3 grandes medos. Eu tenho vários medos com relação à Bíblia, às Escrituras, e não tenho vergonha nenhuma de falar sobre isso. Mas 3 grandes medos me assolavam durante muito tempo em minha vida. E eu vou falar daqui a pouquinho sobre os 3 principais. Sabe por que eu estou fazendo essa live? Um dia, logo no início da minha conversão, eu cheguei para um apóstolo, para um líder de igreja, um religioso, e eu fui indagar ele sobre jejum e sobre oração. Estava novo na fé, eu queria aprender um pouco mais sobre oração, sobre jejum, o que fazer para jejuar, o que fazer para orar. Eu não sabia muito bem sobre isso, então eu decidi perguntar isso a ele. E a resposta dele me deixou muito decepcionado. Me deixou decepcionado porque eu não encontrei amparo, eu não encontrei aquilo que eu estava procurando de resposta. E eu vivi durante muito tempo da minha vida com um desejo muito grande. Eu comecei conhecendo a Jesus, conhecendo a Bíblia, o Novo Testamento, e eu fui praticando aquilo que sempre que eu ouvia, não o que eu buscava aprender. Então, eu quis aprender sobre a religião de Jesus, a religião de Yeshua, como ele se comportava, como ele orava, como ele jejuava, como ele caminhava. Então, isso me levou a fazer certos questionamentos. E esse foi um dos medos que me transformou até agora, que me acompanhou, que me moldou a minha forma de ser, na minha fé, na minha crença. Exatamente isso. Um desconforto. Talvez você também já tenha sentido isso. Talvez você tenha sido ensinado a acreditar que questionar determinadas doutrinas era sinal de rebeldia ou falta de fé. Eu acho que aconteceu isso com você já. De você querer saber algo do seu líder na sua congregação e o seu líder ele dizer isso para você, que isso é um ato de rebeldia, é um ato de falta de fé. Talvez você tenha aprendido a servir a Deus muito mais por medo do que por amor. Não sei se aconteceu isso com você, mas aconteceu isso comigo. Mas eu fiz uma configuração a mim mesmo. Então eu me perguntei,
Se o que algumas coisas que eu aprendi, que eu acreditava, será que realmente elas estavam escritas ali na Bíblia? Será que elas estavam ali claras, nítidas para poder eu acessar? Essa pergunta mudou minha vida, por isso foi quando eu decidi deixar de lado alguns comentários bíblicos, algumas interpretações, algumas tradições e fazer algo muito simples. Simples que você também pode fazer. Lê o texto, lê o que Moisés escreveu, lê o que os profetas ensinaram, lê o que Davi cantou e lê o que Salomão escreveu. Você pode fazer muito bem isso. Deixar de lado os comentários, deixar de lado as interpretações bíblicas, porque existem vários erros nas interpretações bíblicas. E foi exatamente nesse processo que descobri coisas que jamais imaginei encontrar. Percebi que muitos dos meus medos não nasceram da leitura da Bíblia, mas das interpretações que recebi ao longo da vida. Isso me levou a uma segunda pergunta. Será que minha fé estava fundamentada na palavra de Deus ou apenas naquilo que sempre ouvi? Então, essa segunda pergunta, ela me veio através de resposta dentro da própria Bíblia, dentro do Tanar, que diz assim, ó, Provérbios 25:2 diz assim, ó, foi a resposta que eu obtive. A glória de Deus é encobrir um assunto, mas a glória dos reis é investigá-lo. Então Deus, ele encobre certos assuntos porque é a glória dele. Mas cabe a nós investigarmos, buscarmos, querermos mais da palavra de Deus. Não ficar somente naquilo que a gente está escutando no altar, aquilo que a gente está escutando no YouTube, aquilo que a gente está escutando nas redes sociais. Outra palavra também me veio muito, logo no início da minha fé, Deus fazendo um convite. Ele falou assim, ó, vinde, pois, e arrazoemos. Isaías 1:18. Arrazoar quer dizer discutir, raciocinar sobre determinado assunto. Então, eu comecei a buscar. Deus estava me fazendo esse convite. Vinde, pois, e arrazoemos, discutimos, vamos fazer uma discussão, vamos raciocinar sobre isso. Perceba, a palavra de Deus, ela fala, não tema fazer pergunta. Ela convida para um diálogo, ela convida para uma reflexão, ela convida ao conhecimento, a você buscar conhecimento dentro da própria palavra. Não ficar somente naquilo que você escuta nos altares, nos púlpitos, nas ruas, nas redes sociais. E a palavra de Oséias 6:3 casa muito bem com isso. Eu estou só no início, na introdução desse tema que eu coloquei, que são agora até os 3 medos que controlavam a minha fé. Olha só o que Oséias 6:3 diz. Conheçamos e prossigamos em conhecer Hashem. Hashem quer dizer, é o nome, o significado de Hashem é o nome. A gente, por respeito e por devoção ao nome de Deus, nós não pronunciamos o nome de Deus, nós só falamos Hashem, que é o nome, pronto. Nós entendemos que esse é o Deus. O texto não diz apenas conheçamos, o texto diz prossigamos, caminhemos, busquemos, vamos lá, vamos atrás de conseguir conhecimento, adquirir conhecimento. Porque conhecer a Deus é uma jornada. Talvez hoje seja o início da jornada para alguém que está assistindo essa live. Alguém que está sofrendo dentro da sua igreja, dentro da denominação, porque não está obtendo o conhecimento que realmente queria estar. Não é através de teologia, não é através de seminários, não é através de congressos que você vai obter conhecimento. É através da Bíblia, é através do Tanar que você vai tirar todas as suas dúvidas.
e onde você vai obter respostas para as suas perguntas e questionamentos. Então quero fazer um acordo com você. Daqui a pouco eu vou começar a falar sobre os 3 medos que controlavam minha fé. Existem vários, mas eu classifiquei 3 que são um clássico na maioria das pessoas. Esse acordo é: durante essa live, não peço que concorde comigo. Peço apenas que caminhe comigo pelas Escrituras. Navegue comigo. Vamos fazendo um passo a passo até encontrar. Talvez você encontre a resposta hoje. Talvez você também esteja perdido. Então você vai fazer o seguinte comigo. Você vai abrir a sua Bíblia, anotar os versículos, você vai questionar, você vai comparar e você vai orar. Tá bom? Esse é o passo a passo. Porque se a verdade vem de Deus, ela não precisa ter medo de ser examinada. As pessoas, elas querem ter o conhecimento, mas para controlar a massa. Elas não querem ter o conhecimento para expandir, para repassar para outras pessoas. Elas querem controlar a massa. Hoje eu vou compartilhar esses 3 medos que controlaram minha fé durante muitos anos. E como o estudo do Taná mudou completamente a minha maneira de enxergar Deus. Eu acredito que antes do final dessa live você também faça a mesma pergunta que um dia mudou a minha vida. Será que eu realmente conheço o Deus revelado na Bíblia? Ou apenas conheço aquilo que me ensinaram sobre ele? Porque hoje está cheio de gente que só faz repetir aquilo que escuta. Ela não busca obter conhecimento. Se esse tema já faz sentido para você, escreve agora aqui no chat de onde é que você está nos acompanhando. Deixa um shalom e participe conosco. Sua pergunta também pode enriquecer o estudo e ajudar outras pessoas que também estão buscando compreender melhor as Escrituras. Então, vamos lá? Vamos abrir a nossa Bíblia, vamos abrir o Taná. O que eu descobri no Taná, que é a Bíblia hebraica, que me libertou, que me fez me libertar de 3 medos que controlavam a minha fé, a minha emuná. Então eu quero falar primeiro para você o objetivo dessa live. O objetivo dessa live é compartilhar uma experiência pessoal de transformação que aconteceu quando eu decidi estudar o Taná, tá bom? Meu desejo é mostrar como esses 3 medos que durante muitos anos dominaram minha carreira espiritual foram desaparecendo à medida que conhecia melhor o Deus revelado no Taná, na Bíblia hebraica. Taná significa Torá, profetas e escritos. As leis, os profetas e os escritos. Essa é a divisão da Bíblia hebraica. Então nós vamos começar primeiro. Eu quero que você abra aí comigo Amós 5,4. Olha só o convite que Deus faz para você. Buscar-me-ei e vivei. Essa é a palavra. Jeremias 29,13. Buscar-me-ei e me achareis quando buscardes de todo o vosso coração. Então, Deus está mandando você ir buscar. A glória de Deus é encobrir um assunto, mas a glória dos reis é investigá-lo. Investigue. Provérbios 25:2. Eu gostaria de começar essa live, se for só uma introdução, fazendo uma pergunta. Quantos aqui cresceram acreditando que servir a Deus significava viver com medo? Medo de errar, medo de ser decepcionado, medo de decepcionar Deus, medo de perder a salvação, medo do inferno, medo até mesmo de fazer perguntas.
isso foram alguns medos que me acompanharam. Eu vou falar sobre 3 desses aqui. E essa foi exatamente a minha experiência durante muitos anos. Minha fé foi construída muito mais sobre aquilo que eu ouvi do que sobre aquilo que realmente li nas Escrituras. Eu não estou dizendo que tudo o que aprendi estava errado. O que estou dizendo é que percebi que eu conhecia muito mais interpretações do que o próprio texto bíblico. É isso que eu estou tentando dizer para você. Que eu aprendi mais pelo ouvir as pessoas falando do que eu buscando. Foi então que decidi fazer algo simples. Ler o Taná. Não para confirmar minhas crenças, mas para descobrir o que Deus realmente havia revelado ao seu povo. E foi aí que tudo começou a mudar. Quando eu comecei a ler o Taná de forma simples, pura, sem comentários, sem investigação de outros comentários de pessoas que passaram por teologia, por congressos, por... eu não sei nem dizer o nome, são cristãos, mas que vieram muito do catolicismo, da idolatria, né? E o Taná, ele representa a revelação dada por Deus a Israel. E como eu falei, ela está dividida em 3 partes. Torá, os 5 primeiros livros da Bíblia, onde encontramos a lei e os fundamentos da fé de Israel. Neviim, que são os profetas, os livros históricos e proféticos, mostrando como